Olá, boa noite. Eu sou Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. O entrevistado desta edição do Poder em Foco é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli. Boa noite, ministro. Boa noite, Fernando. Uma alegria estar aqui no Poder em Foco consigo. Ministro, a decisão do Supremo Tribunal Federal derrubou recentemente condenações da Lava Jato. Isso significa um possível desmonte da Operação Lava Jato? De maneira nenhuma. Em primeiro lugar, é importante registrar que se existe a Operação Lava Jato, se o país se estruturou com normas aprovadas no Congresso Nacional e sancionadas pela Presidência da República, elas foram frutos de proposições do próprio Supremo Tribunal Federal, frutos de dois pactos republicanos, um de 2004 assinado pelo ministro Nelson Jobim, quando presidente do Supremo, e outro de 2009 assinado pelo ministro Gilmar Mendes, também quando foi presidente do Supremo. Através desses pactos surgiram leis muito importantes, como, por exemplo, uma que eu sei que você acompanhou muito, a questão do acesso às informações, a lei da transparência, a nova legislação sobre lavagem de dinheiro. A colaboração premiada é fruto de projetos que foram também gestados junto ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal apoia e dá suporte ao combate à corrupção, mas jamais vai compactuar com excessos e com abusos. Mas nesse caso, ministro, há uma percepção das pessoas de que muitas sentenças serão anuladas, pessoas que estão presas, já cumprindo pena, serão soltas para voltar para a primeira instância. Não só... Essa mensagem não é ruim? Não só no caso daqueles em que se demonstrar que houve o pedido de se manifestar depois do delator, porque esse é um direito de todo e qualquer cidadão, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Quem acusa fala antes, quem se defende fala depois, até para saber do que está sendo acusado. É disso que se trata. Não se pode inverter essa linha processual, porque aí leva à nulidade. Vamos falar de um caso bem concreto. Eu sei que o senhor vai pedir para não falar do caso concreto, mas eu vou mencionar. O ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância, já agora em segunda instância, num caso conhecido como o sítio de Atibaia. É possível, porque no processo dele houve pedido para o réu se manifestar depois, foi negado. É possível que ele se beneficie. Caso o ex-presidente Lula poderia, nesse caso, retroagir todo o caso dele para trás. Isso daí não é também uma mensagem ruim? Eu não conheço o caso específico. Agora, todo e qualquer cidadão tem o direito à ampla defesa. Se foi respeitado, vai ser mantido o processo na fase que se encontra. Se não foi, qualquer processo que descumpriu o que foi decidido pelo Supremo poderá ter a necessidade de nova oportunidade à defesa, se por acaso ela não tenha sido dada no momento oportuno. A impressão que todos temos é que há um ano ou até há 6 meses era muito difícil para o Supremo Tribunal Federal tomar decisões que contraditassem o que a Lava Jato em Curitiba havia feito. O que mudou agora para o Supremo tomar esse tipo de decisão? Veja, Fernando, em geral, a grande parte, eu não tenho dados específicos, mas com certeza, mais de 90% dos casos que chegaram contestando decisões do caso específico da Lava Jato foram mantidas pelo Supremo. Foram mantidas porque feitas dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade, respeitando o contraditório, respeitando a ampla defesa. A grande maioria foi mantida. Foram poucas que tiveram a necessidade de se ter uma correção. E isso ocorreu sempre, não é algo que venha a estar ocorrendo agora. Houve já algumas decisões no passado exatamente para dar a baliza e a orientação. E veja, é importante lembrar, como eu disse, essas leis são frutos de pactos que teve a participação do Supremo. E são leis novas, são leis recentes. Eu mesmo fui o relator do leading case, leading case é aquele caso que fica como um caso paradigmático inicial, que estabeleceu os parâmetros da colaboração premiada, empoderando o Ministério Público a poder fazer a colaboração premiada. Veja, isso foi um suporte dado pelo Supremo Tribunal Federal em favor do combate à corrupção.
e o Supremo vem dando esse suporte. Agora, o que não se pode é tentar, em nome de se obter uma pena a qualquer custo, passar por cima da Constituição. Isso em nenhum lugar do mundo. O que o Supremo decidiu aqui é o que a Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu. O que o Supremo decidiu aqui é o que a Corte Constitucional da Espanha já decidiu. O que o Supremo decidiu aqui é o que se decide na Itália. No direito comparado, meu voto deixou muito claro isso. Teve um momento no julgamento, né, recente, em que isso tudo foi decidido, que o ministro Marco Aurélio falou que isso vai beneficiar muito mais os grandes, os tubarões, do que o cidadão comum. O senhor daí fez um discurso depois, enfim, se manifestou depois e contraditou um pouco o que disse o ministro Marco Aurélio. Agora, o fato é que para o cidadão comum fica um pouco a impressão daquilo que o ministro Marco Aurélio disse. Quando alguém tem bons advogados, consegue se defender, chega até o Supremo, acaba enfim, conseguindo liberdade. Quem não tem acesso a isso, não. A maior parte dos habeas corpus concedidos pelo Supremo são em casos em que a Defensoria Pública atua. São em casos, às vezes, que chegam por carta dos próprios presos. Então, não é verdadeira essa afirmação. Tanto que eu a contestei de imediato no julgamento. O senhor acha, portanto, que a decisão do Supremo não coloca em risco o combate à corrupção, que foi a bandeira da Lava Jato? Pelo contrário, ela vai trazer segurança jurídica para que tribunais, país afora, não derrubem decisões por conta do afoitamento de se passar por cima do direito de defesa. Ninguém pode ser condenado sem direito de defesa. Isso é um princípio constitucional do Estado Democrático de Direito, do Estado liberal. Isso é garantido pelas cortes constitucionais em qualquer país do mundo. O fato é que nas ruas, ao longo deste ano, também no ano passado, houve muitas manifestações contra ministros do Supremo. O nome dos ministros, os nomes são citados. Alguns viraram bonecos, pichulecos na rua. Há um movimento no Congresso para se fazer uma comissão parlamentar de inquérito, chamada de CPI da Lava Toga. Há um movimento na sociedade um pouco contra o Supremo. O senhor acha que esse movimento vai refluir ou aumentar com a decisão recente? Olha, em primeiro lugar, as críticas a decisões de cortes constitucionais mundo afora são normais. É muito normal, você conhece muito bem Washington, você viveu lá, você sabe, conhece a Suprema Corte dos Estados Unidos e já viu várias vezes manifestações em frente à Suprema Corte dos Estados Unidos da América a respeito de determinados temas que vão ser julgados pela Corte. Isso faz parte da democracia. Então nós temos que saber conviver com isso. O que não se pode aceitar são propostas ou ataques que querem destruir a instituição, agressivos ou ofensas que chegam à possibilidade de agressões físicas, ultrapassam a crítica, ultrapassam a liberdade de expressão para ir para a criminalidade. Isso que não é possível tolerar. A CPI da Lava Toga, se vier a ser instalada, é constitucional? Olha, esse tema eu prefiro não falar a respeito desse tema. É um tema que eu entendo desnecessário. O que o país precisa é paz entre os poderes, harmonia entre os poderes, é o que eu tenho pregado. Para quê? Porque o povo quer emprego, o povo quer a economia crescendo. O país está há mais de 4 anos sem crescimento econômico. As pessoas estão indo morar na rua. As grandes cidades estão vivendo um momento de retorno de população de rua. Em São Paulo são mais de 15 mil pessoas. O centro do Rio de Janeiro também. As grandes cidades e as periferias estão sedentas por emprego, por trabalho e por desenvolvimento. Todos os atores que têm responsabilidade política ou de gestão, ou no caso do juiz, responsabilidades com o Estado brasileiro, têm que pensar em harmonia, em paz e fazer cada um o seu papel. O Congresso cuidar do futuro, o Parlamento cuida do futuro, que é o Legislativo, o Executivo cuida do presente e o Supremo julga o passado. E nessa harmonia dos poderes, com a paz entre os poderes, fazer com que a economia venha a crescer. Aprovar as reformas necessárias, reforma da Previdência, reforma tributária, um novo pacto federativo, porque os estados e os municípios estão sem recursos, sem condições econômicas, poder reaquecer a economia com indução do desenvolvimento, tudo isso, né, é extremamente necessário. E trazer maior segurança às pessoas. São temas
extremamente relevantes e importantes que o Congresso Nacional, o Poder Executivo, com o apoio do Poder Judiciário, tem que trazer para a população. Qualquer tipo de embate entre os poderes que extrapolam, né, aquilo que é o cumprimento da lei, só vai prejudicar o cidadão. Engana-se quem pega bandeiras que vão ter um nicho da população apoiando para ser eleito, porque ele está pensando na eleição dele, ele não está pensando no povo. Agora, ministro, o senhor falou em paz e harmonia entre os poderes. Uma decisão recente do ministro Roberto Barroso autorizou uma ação da Polícia Federal, uma batida, uma busca e apreensão dentro do Senado, tendo como alvo o senador Fernando Bezerra Coelho e também o filho dele. Nesse caso, não é o Supremo interferindo diretamente no outro poder, do outro lado da Praça dos Três Poderes? Olha, nesse caso, existem recursos, esses recursos vão ser julgados, então eu prefiro não comentá-lo. Mas os congressistas comentaram, foram até o Supremo e falaram com o senhor. Sim, e o Senado apresentou recurso e o próprio senador também apresentou recurso em nome próprio. E esses recursos vão ser analisados. Então, nesse sentido, não convém fazer maiores comentários, porque o caso vai ser analisado e julgado. Agora, certamente esse caso colaborou para aumentar a animosidade entre os dois poderes, no caso o judiciário e o legislativo, porque muitos congressistas reclamaram. Eu não vejo animosidade. Eu tenho uma boa relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenho uma boa relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sim, também como tenho com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com dezenas e dezenas de senadores e dezenas de deputados. A harmonia, ela tem que ser construída em prol da paz social e do desenvolvimento do país. Ministro Dias Toffoli, o senhor, ainda falando da harmonia entre os poderes, teve um caso recente também, que foi o ex-procurador-geral da República revelando em entrevistas que desejou assassinar um ministro do Supremo, no caso o ministro Gilmar Mendes. Estamos falando de Rodrigo Janot. Qual juízo o senhor faz desse episódio, dessa revelação? Eu não sei se esse fato é verdadeiro ou não. Isso foi relatado em parte num livro, em parte numa revista semanal, numa entrevista feita por ele. O que é de todo preocupante é uma alta autoridade, tenha ocorrido ou não o fato, reproduzir ou dizer isto. Porque, veja, nós tivemos recentemente um atentado ao próprio candidato que foi eleito presidente da República. Esse tipo de afirmação, esse tipo de assertiva, seja verdadeira, tenha ocorrido ou não tenha ocorrido o fato, é muito ruim, porque isso faz com que pessoas que às vezes não tenham uma capacidade, né, de entender as coisas, se sintam autorizadas a praticar um ilícito. Agora, por falar nisso, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, determinou que fosse feita uma busca e apreensão no endereço do ex-procurador Janot. Muita gente disse que não caberia ao Supremo, não teria jurisdição, porque Janot não tem mais foro privilegiado para mandar fazer isso. Foi correto? Olha, no passado, quando havia agressões ao Supremo, quando havia ameaças, se pedia à Procuradoria para investigar e ela não fazia nada. Aí eu determinei a abertura desse inquérito. A partir do momento que se abriu esse inquérito, as agressões, as fake news contra o Supremo, as mentiras e as ameaças de morte foram reduzidas em altíssimo grau. Mais de 80% das agressões e das ameaças desapareceram. É um instrumento extremamente importante, previsto no nosso regimento, que tem força de lei, e é para a defesa da instituição contra as ameaças, as agressões, que, como foi dito, pode chegar ao limite até de um homicídio. Então nós temos que nos defender. Foi correto, é lícito e será apurado. Quando termina esse inquérito sobre fake news e ataques a integrantes do Supremo? É bom que as pessoas entendam como é que funciona esse inquérito. Esse inquérito, muitos entenderam que seria para o Supremo investigar, o Supremo acusar e o Supremo julgar. E se chegou a dizer que não tem participação do Ministério Público. Não é verdade. O que ocorre é que se faz a investigação,
quando se conclui aquela investigação específica, por exemplo, de uma ameaça de morte feita através da internet ou através de redes sociais, se investiga, se vá à fonte daquele que fez a ameaça e, a partir dali, o ministro Alexandre encaminha para o foro adequado, para a polícia adequada a dar seguimento, para o Ministério Público apresentar ou não a denúncia. Que no Brasil, quem é o senhor da denúncia da ação penal é o Ministério Público. Ao fim e ao cabo, todo o trabalho tem sido direcionado à polícia e tem sido direcionado ao Ministério Público para as suas ações. Então, é nesse sentido que o inquérito vem trabalhar. Então, muitas das investigações feitas nesse inquérito já foram encaminhadas aos foros respectivos. E, enquanto for necessário, esse inquérito ficará aberto na defesa da instituição, na defesa dos seus membros, até porque, como você citou agora há pouco, até uma alta autoridade afirmou ter feito uma preparação de uma tentativa de atentado. Estou entendendo, então, que esse inquérito fica aberto por tempo indeterminado, não tem um prazo para acabar. Enquanto houver fato, haverá um inquérito. Esse inquérito descobriu na Deep Web, ataques terroristas. Ataques terroristas não é pouca coisa. E ataques terroristas que, pelo que foi investigado, né, com ligações a pessoas que já fizeram outros atentados gravíssimos. Que tipo de ataque estava sendo planejado? Isso é questão de segurança, eu não posso dizer. Mas era um ataque à instituição... Ataque terrorista. À instituição. Sim. Não é pouca coisa, nós estamos falando de uma coisa absolutamente séria. Ministro, um outro caso rumoroso, conhecido como Vaza Jato, tem inúmeras mensagens trocadas entre integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O material já está no Supremo. Qual o destino será dado a esse caso dentro do Supremo? Este caso, houve pedido de cópia do material no inquérito que prendeu os hackeadores por parte de 2 processos que estão no Supremo. Um é um inquérito de relatoria do ministro Alexandre de Moraes e outro é uma ação que se encontra sob relatoria do ministro Luiz Fux. Portanto, são esses 2 ministros que inicialmente darão a sua análise e o seu juízo. Eu não tenho como antecipar qual vai ser a análise desses colegas. Tem um aspecto muito importante que é a obtenção desse material que foi por meio criminoso. Foi um crime, o hacker obteve os dados sem autorização das pessoas. Está sendo investigado, exatamente. Exatamente. E aí há aquela tese que todos conhecemos sobre provas ilegais não poderem serem usadas num processo formal. O senhor acredita que esse possa ser o caso, já que as provas são ilegais e tudo vai ser descartado? Eu tenho sempre, em relação a esse tema, evitado comentar, porque essa é uma discussão que vai surgir. Vai surgir sobre o caso concreto e também em relação ao uso desse material para defesas. Não é? Exato. E existe aquela velha discussão e já tem julgamentos de cortes mundo afora, em que, por exemplo, uma pessoa foi condenada por homicídio. Depois de alguns anos, está presa, cumprindo pena. Depois de alguns anos, se descobre que o autor foi outra pessoa, em razão, por exemplo, de uma busca e apreensão ilícita feita sem mandado judicial. E aí se descobre que essa outra pessoa, aquela que foi presa, vai ficar presa? Uhum. Já se sabendo que ela é inocente? Depende de como foi obtida a prova para dizer que ela não é culpada. Exatamente. E para qual finalidade ela poderá ou não ser usada. Como esse é um tema que traz imensa discussão, seja em questão de processo judicial, seja na própria doutrina, no próprio mundo acadêmico da teoria do direito, eu prefiro ainda aguardar para um caso concreto me pronunciar sobre isso. Agora, em alguns casos, uma prova obtida ilegalmente, uma vez confirmada a sua veracidade, pode ser usada para a defesa? Isso é admitido no direito? Há casos em que já se admitiu para o uso da defesa. Por exemplo, se chega ao conhecimento, mesmo que de uma maneira ilícita, que uma pessoa é inocente, isso pode ser usado. Há precedentes na defesa dessa pessoa. Em teoria, portanto, se essas conversas da chamada Vaza Jato, as mensagens trocadas que vazaram, puderem ser dadas como verídicas, verazes, e
possam ajudar a defesa, em teoria... Eu prefiro não comentar o caso concreto, porque esse caso concreto já está colocado em instâncias judiciais e pode vir a chegar ao Supremo. Então eu prefiro me abster de falar do caso desse concreto. caso. Agora, em outros casos, em teoria, enfim, provas ilegais... Há quem defenda que a prova, mesmo tendo sido obtida ilegalmente, ela não pode ser usada para condenar aquela pessoa, mas pode ser usada para livrar uma pessoa de uma condenação ou de uma acusação que por aquelas provas se mostrou verdadeiramente uma condenação equivocada, uma condenação errada. O senhor já se manifestou publicamente em algum caso sobre esse tipo de tema? Não. Então, portanto, não vai falar aqui agora sobre o caso específico. Se tivesse precedente meu, eu já, evidentemente, ficaria mais à vontade para comentar o caso específico. Então, eu estou falando tudo em teoria, não como uma opinião minha ou como uma decisão minha. Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, o senhor tem tido uma relação próxima com os outros chefes de poderes. Sobretudo, o senhor teve vários encontros com o presidente Jair Bolsonaro. Havia muitas dúvidas no início do mandato se haveria estabilidade institucional. O senhor entendeu em algum momento que poderia haver um rompimento da estabilidade institucional do país com a eleição e posse de Bolsonaro? Não entendi em nenhum momento isso, mas era importante, como em todo início de legislatura, em todo início de governo, existe muita ansiedade das coisas acontecerem. E o diálogo é necessário exatamente para isso. O que tem se demonstrado em relação a todos os poderes é que todos se respeitam e a Constituição é a guia de todos nós. Essa harmonia é extremamente importante. Se lembre, Fernando, quando o presidente Jair Bolsonaro disse que faria alteração de uma reserva em Angra dos Reis por decreto. Nesse diálogo, conversamos. Eu disse a ele, presidente, não se pode fazer diminuição de reserva por decreto, porque ela foi criada por lei. Então, só por lei. Se o senhor fizer por decreto, vai ser impugnado no Supremo e o Supremo vai dizer que isso é incompatível com a Constituição. Veja, esse diálogo, ele leva ao quê? A que os poderes atuem cada vez mais seguindo a normalidade. Então, ele entendeu que aquela questão que ele tensionava fazer, tendia a fazer, é algo que só pode ser feito por projeto de lei, por lei aprovada pelo Congresso Nacional. Para dar um exemplo de como esse diálogo é frutífero. Com certeza, aí nesse diálogo se evitou um decreto que depois seria impugnado e o Supremo teria que sobre ele falar. Na questão das armas também, tive esse diálogo, havia ações pautadas para serem julgados, ele revogou os decretos e editou um novo decreto que, evidentemente, fez com que aquelas ações saíssem de pauta. Ou seja, esse diálogo serve para dar mais tranquilidade e normalidade ao país. Porque, como eu disse, o que nós temos que nos voltar é ao crescimento, ao desenvolvimento, geração de emprego, país crescer, distribuir riquezas. Ministro, o senhor tomou uma decisão no caso, conhecido como caso do COAF, que acabou tendo um efeito a favor do senador Flávio Bolsonaro, que vem a ser filho do presidente Jair Bolsonaro. Houve uma controvérsia a respeito, porque o caso se referia a uma investigação quando Flávio Bolsonaro ainda não era senador, quando ele era ainda lá deputado estadual no Rio de Janeiro. Enfim, há uma controvérsia em torno disso. Em primeiro lugar, o caso que eu sou relator não envolve o senador Flávio Bolsonaro. É um caso que foi colocado em repercussão geral. E é importante frisar, quem é o recorrente? Quem recorre? O Ministério Público. Por quê? Porque o Tribunal Regional Federal de São Paulo, analisando um caso específico de acusados de sonegação fiscal, em que a Receita Federal passou informações para o Ministério Público sem autorização e supervisão da Justiça, o Poder Judiciário do Tribunal Regional Federal da Terceira Região anulou o processo, porque ele foi feito ilegalmente. O Estado não pode atuar de maneira ilegal. E não pode haver investigação sem supervisão da Justiça, porque senão é o arbítrio, é o Estado autoritário. Então, o que ocorre? Ali
Quem é o recorrente é o Ministério Público. O Código de Processo Civil determina que, em repercussão geral, é providencial, é positivo que se suspenda até a decisão final da tese os processos em andamento. E o que passou a acontecer? O que passou a acontecer é que sigilos e dados de movimentações detalhadas foram passadas a órgãos de controle e de investigação e de acusação através de e-mails, através de investigações de gaveta, que, como agora, auditores, analistas da Receita foram presos, porque eles acessavam ilegalmente informações para ir depois extorquir as pessoas. Então, caso recente. Outra coisa, eu fui o relator da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei complementar que estabeleceu o compartilhamento. E quando eu proferi o meu voto, que foi seguido pela maioria dos ministros, foi dito e esclarecido explicitamente que os dados que podem ser compartilhados entre os órgãos de controle e de fiscalização e de acusação são dados globais. O detalhamento tem que ser supervisionado pelo judiciário. Simples assim. O que é que custa? Nada. Isso é exatamente garantir que você não vai ter um órgão de Estado achacando pessoas, achacando empresas, ameaçando. O controle judicial, o controle do inquérito pelo Estado juiz é exatamente para evitar o arbítrio, é evitar que haja o autoritarismo. Então, o que vai ser feito em relação a esse caso? Da mesma forma que quando eu fui relator, eu fiz tudo dentro dos parâmetros dos tratados internacionais e das leis, e da Constituição, obviamente, declarando constitucional. Agora, como houve abuso, como houve desrespeito à decisão do Supremo que autorizou o compartilhamento, agora eu já estou em contato com o Banco Central, que é a unidade de fiscalização, né, de inteligência financeira, unidade de inteligência financeira, que substituiu o COAF e agora está no Banco Central, que é mais adequado no modelo internacional, no modelo do GAF, que é a instituição, né, internacional de combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro para exatamente... Mas o Banco Central vai fazer o quê? Nós estamos em diálogo exatamente para estabelecer o melhor modelo de governança dessas informações, sem que haja abuso e invasão da competência do Poder Judiciário, que é dada pela Constituição. Ministro, nesse caso, a grande preocupação que houve foi a de que o COAF, agora que foi para o Banco Central como unidade de investigação financeira, inteligência, perdeu a capacidade, a agilidade de apertar botões e enviar alerta para outros órgãos. De maneira nenhuma. Isso não acontece. O que foi decidido na ação direta é o seguinte: se uma movimentação dá um alerta de suspeita, o que faz a unidade de inteligência financeira? Encaminha aquela informação ao Ministério Público. O Ministério Público, verificando se aquilo está num nível de eventual ilicitude, pede a quebra de sigilo ao juiz. E o que o juiz faz? Autoriza a quebra de sigilo. Qual é a importância disso? A importância é de que o judiciário e a pessoa que está sendo investigada tem ciência de que existe aquilo. Quando não passa no judiciário, aquilo fica na investigação de gaveta. Estado arbitrário, Estado autoritário, foi expurgado pela Constituição de 1988. Não vamos voltar aos tempos das trevas. Ministro, é um tema muito aguardado no Supremo, que é a decisão sobre prisão, cumprimento de prisão após a condenação em segunda instância. Quando o senhor pretende colocar esse tema em votação no Supremo? Esse é um tema importante, já houve julgamento da medida liminar, mas agora, há mais de um ano, o relator ministro Marco Aurélio, ele liberou para julgar já definitivamente o mérito. E a minha ideia é, provavelmente ainda esse ano, julgar este tema. O senhor pretende anunciar com alguma antecedência quando vai ser o julgamento? Do ponto de vista do regimento interno, existe uma antecedência e ele será anunciado, evidentemente, da maneira formal e adequada. Chegando aqui já em meados de outubro, daí novembro, dezembro, até meados de dezembro. Faltam praticamente só 2 meses. Nesse período, o senhor acha que vai dar tempo de julgar esse caso da segunda instância? Penso que sim.
Deixa eu fazer uma pergunta que sempre fazem nas redes sociais, falam. O principal beneficiado talvez possa vir a ser, caso o Supremo entenda que não deva acontecer o cumprimento da prisão após condenação em segunda instância, o ex-presidente Lula. O senhor acha que nesse caso, se isso vier a acontecer, vai acabar prejudicando a imagem do Supremo perante a opinião pública? Primeiro caso, o caso que vai ser julgado não é um caso que diz respeito especificamente ao ex-presidente Lula. Segundo, o próprio Ministério Público, a própria força-tarefa da Lava Jato, já deu parecer pela progressão de regime do Lula para ele ir para o semiaberto. Ou seja, a própria Lava Jato já reconheceu que ele tem direito de sair do regime fechado. O caso que será julgado não tem nada a ver com o presidente Lula. O caso que será julgado tem a ver com um tema constitucional. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado enquanto não houver decisão judicial transitada em julgado. O Código de Processo Penal também tem um dispositivo que diz que a execução da pena se dará após a condenação. E aí a discussão se essa condenação é a condenação final após todas as instâncias. Entendi. Ou se pode ser, como foi decidido na medida cautelar, a partir da decisão colegiada de segunda instância. É essa a decisão, é uma decisão técnica jurídica, não é uma decisão pessoal ou sobre alguém. Agora, do ponto de vista político, e o Supremo é, em certa medida, um tribunal político, o fato de o ex-presidente Lula eventualmente já estar com progressão de regime aí, e já em liberdade, pelo menos durante o dia, facilita, diminui um pouco a tensão sobre o Supremo, ou não? A questão que vai ser julgada independe de situação de qualquer pessoa que esteja condenada. O que vai se julgar é uma tese jurídica. É a compatibilidade de uma execução provisória de pena antes do trânsito em julgado. Eu me lembro que o senhor falava que talvez no primeiro semestre deste ano de 2019 seria analisado esse tema. Não foi. Chegou a ser pautado para abril. Mas daí acabou não sendo. E agora o senhor acha que vai dar para encaixar? Penso que sim. Tá certo. Outra coisa que eu ia perguntar para o senhor, falamos no começo aqui sobre essa decisão aí, sobre a Lava Jato, de anulação de sentenças. É necessário ainda, o senhor mesmo comandou o processo, de construir uma tese para orientar instâncias inferiores. Eu mesmo fiz a proposição de uma tese para orientar. E eu fiz uma proposição de acordo com aquilo que eu entendi que foi a vontade da maioria que votou no sentido de ser necessário que sempre o acusado, o réu delatado, fale depois da acusação e depois daquele que delatou. E estabelecemos também, e o meu voto deixou isso claro, o voto do ministro Alexandre também deixou claro, que é necessário que aquele que se sentiu prejudicado tenha pedido desde a primeira oportunidade. Até para evitar que ele se omita no pedir e deixe para depois para anular o processo. Não, então ele tem que demonstrar que pediu desde o início. E uma outra coisa que eu estabeleci no meu voto é a demonstração do prejuízo. Ou seja, ele tem que mostrar que aquela oportunidade que ele se manifestou conjuntamente com o delator, né, tenha causado algum tipo de prejuízo. Isso, evidentemente, vai ser aferível caso a caso. Não dá para, numa tese, estabelecer isso de uma maneira geral, porque é um caso que vai ser e vai depender de cada caso concreto. E essa tese deve ser definida também ainda ao longo deste ano? Também. Eu vou levá-la para ser definida assim que a Corte estiver com o quórum completo para julgamento. Que nesta semana que está começando não deve acontecer, já tem alguns ministros que não estarão, não é? Tá certo. Ministro, eu vou pedir um minuto para o senhor e para os nossos telespectadores, porque o Poder em Foco vai fazer agora um breve intervalo e voltamos em instantes. O Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas do SBT e do jornal digital Poder 360. Nesta edição, o entrevistado é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ministro, estamos aqui de volta. Eu queria perguntar para o senhor, que acabou de completar um ano no comando do Supremo, que balanço é possível fazer substantivo desse seu primeiro ano? Lembrando aí que o senhor se eu não me engano, assumiu o Supremo em setembro do ano passado, aos 50 anos, foi o presidente do Supremo mais jovem ao assumir o comando da casa. É isso mesmo, né? É isso mesmo.
Antes, o mais jovem, por questões de meses, era o ministro Celso de Mello, que tem a honra de estar ali ao lado dele, ele que é o decano e é realmente uma reserva da estatura moral das maiores que o país tem na sua história e no momento. O que o senhor pode falar desse 1 ano à frente do Supremo e também o presidente do Supremo comanda o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O que o senhor tem a dizer desse primeiro ano ali no comando das duas instituições? É muito importante a oportunidade de poder esclarecer algumas questões. Então, primeiro falando do Supremo Tribunal Federal. Havia e há muitas críticas de que o Supremo se tornou uma corte em que os juízes julgam monocraticamente. E eu, já no meu discurso de posse, eu falei que ia procurar aumentar a colegialidade, dar pauta para aqueles temas que houve decisões monocráticas e que estavam pendentes de pauta para ter a decisão colegiada. Nesse período, nós saímos de algo em torno de 13 mil decisões colegiadas para, atualmente, nesse último ano, 16 mil decisões colegiadas. Nós tivemos aí nesse período um aumento de cerca de 15% das decisões colegiadas. Ou seja, para exatamente dar a resposta a críticas. Quando as críticas procedem, nós temos que realmente analisar, verificar se elas têm razão de ser e enfrentá-las e dar resposta a elas. Qual crítica procede que o senhor ouviu nesse primeiro ano? Ouviu a crítica e falou, é verdade, precisamos melhorar sobre isso? Exatamente, uma delas a questão de pautar temas decididos por liminar colegiadamente. É por isso que nós pautamos exatamente temas que estavam pendentes e outros que ainda estão pendentes a serem julgados. Um deles, por exemplo, o royalties do petróleo, que está com liminar, precisa ter uma definição. Temas que envolvem a própria prisão em segunda instância, porque há algumas decisões individuais que concederam HC em razão do trânsito em julgado, então precisamos decidir isso definitivamente para dar este caráter colegiado. O Supremo ainda é lento, ministro, e a justiça brasileira, a percepção que os brasileiros têm é que ela é lenta. É correta essa percepção? É importante destacar que, pela primeira vez, o CNJ, no seu Justiça em Números, que faz a análise do número de processos, houve uma diminuição de processos na Justiça, de 82 milhões para 78 milhões. No ano passado... É muito ainda, hein? No ano passado, foram encerrados definitivamente 33 milhões de processos. Isso dá uma média de 1.700 sentenças por juiz por dia útil no país. Eu duvido uma Suprema Corte no mundo que decida 16 mil processos colegiadamente em um ano. Eu duvido que exista um judiciário que tenha uma média em que 1.700 sentenças são dadas por dia útil de trabalho. O que nós temos que refletir é as causas que levam a uma alta judicialização. E eu já disse sobre isso. Por exemplo, a Constituição brasileira, que obviamente, como toda Constituição, é fundamental como o pacto fundante de uma nação, é fundamental para a defesa dos direitos e garantias do cidadão perante o Estado, é fundamental para garantir direitos sociais mínimos, principalmente num país que ainda há muitas desigualdades, né, do ponto de vista de nível de renda e de acesso às riquezas. É necessário, evidentemente, uma Constituição, mas não precisa ser tão detalhada. Eu tenho dado sempre o exemplo da matéria tributária. Mas isso não vai mudar, né? Se há uma crítica muitas vezes, existe um ativismo, existe uma invasão em relação, né, falando num linguajar mais simples, a justiça se intromete em tudo. Veja, a justiça só age se provocada. O juiz não tem poder de ação. Então, por exemplo, as ações contra leis aprovadas, 20% das ações são propostas por parlamentares ou por partidos políticos. Deixa eu fazer uma pergunta, então, sobre críticas que a gente ouve em relação ao judiciário. Primeiro, os altos salários do judiciário, que, de fato, no serviço público tem um valor maior do que a média de outros setores dentro do serviço público. E a outra coisa, o senhor falou o número de sentenças por dia útil dos juízes. Ô, Fernando, eu duvido que um juiz ganhe mais
do que um excelente jornalista do SBT como é você. Duvido. Então, vamos... Não, mas é uma crítica, são as pessoas que têm essa percepção. Não é por aí, não é por aí. Entendeu? E deixa eu fazer uma outra pergunta. Agora, o Conselho Nacional de Justiça está com projetos na primeira infância, nós estamos com 80% de todos os processos no Brasil digitalizados. Isso daí vai fazer com que se tenha uma diminuição da mão de obra. O nosso orçamento para o Supremo no ano que vem é 34% menor do que o orçamento de 2009 atualizado. 34% menor. Nós estamos julgando mais com menos custo. Então, são críticas injustas. São críticas que não procedem. Não há um poder judiciário no mundo que trabalhe tanto e juízes no mundo que trabalhem tanto quanto os juízes brasileiros. Segunda questão, né? O judiciário brasileiro, ele é muito acionado. Nós estamos investindo muito na mediação e na conciliação. Estamos agora e vamos lançar o sistema de mediação digital. Então, quando alguém entrar com uma ação, ela digitalmente será comunicada à outra parte. E a outra parte, ela já vai poder ter contato direto e fazer o acordo. Nós estamos fazendo um convênio com o Ministério da Justiça para usar o sistema PROCON, que chama eGov-PROCON, e levar esse sistema também para a Justiça. E iniciar esse projeto piloto através exatamente dos temas relativos aos litígios de consumo. Isso já vai diminuir. Nós estamos com um trabalho de cerca de 1 milhão de execuções penais digitalizadas, que é o Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado. Aquilo que eram mutirões feitos de tempos em tempos, agora é um mutirão online. Então, a Justiça está se aparelhando, a Justiça está trabalhando. Nós temos, por exemplo, no CNJ, que também tem a função disciplinar, afastados juízes que não se comportam adequadamente, que não honram a toga, como recentemente no TRT da 5ª Região da Bahia, afastou-se 5 desembargadores. Então, a Justiça funcionando, o Conselho Nacional de Justiça funcionando, são vários os projetos na primeira infância, o projeto de combate à violência à mulher e às crianças dentro da casa. Sobre o afastamento. O apoiamento às vítimas, não é só olhar para o preso, mas também olhar para as vítimas. Estamos com um trabalho enorme da Justiça presente. É um trabalho feito junto com a Organização das Nações Unidas, junto com o PNUD, que inclusive está para receber um prêmio internacional. O sistema de correição do judiciário tem melhorado, é notório isso, mas ainda há uma percepção de que muitos desembargadores, às vezes nos estados, são afastados ou aposentados sem uma punição de fato, além do próprio afastamento, que é uma punição, mas muitos permanecem com salário, são aposentados. Isso existiu muito no Brasil. Isso está melhorando também? Tem algum número que o senhor tem a respeito disso? É porque muitas vezes acontece, inclusive da pessoa, ela ser afastada, não porque ela cometeu um ato ilícito, um ato de corrupção ou algo que seja considerado pela lei uma ilegalidade. Muitas vezes, como recentemente nós estamos a discutir no CNJ, uma decisão do Tribunal de Justiça que afastou um juiz por improdutividade. Um juiz que todos que votaram pelo afastamento dele disseram probo, honesto, correto. Mas não trabalhava. Intelectualmente capacitado. Só que ele não estava nessa média, não estava nessa média de 1.700 sentenças. Ele produzia sentenças brilhantes do ponto de vista jurídico, teórico, mas produzia 3, 4 por mês. Então não é possível, não tem como ficar na magistratura. Agora existe a vitaliciedade. A vitaliciedade é a garantia de independência. E aí então ele foi aposentado compulsoriamente e aí fica recebendo. Mas se ele ficasse ali, ele estava com uma vara com milhares e milhares de processos sem decisão. Tem como aumentar o grau dessa punição? Porque tem a vitaliciedade, como é que resolve isso? A Justiça não pode aplicar penas maiores do que a lei estabeleceu. Claro. Teria que mudar a lei. Isso é uma questão do Congresso Nacional. Mas daí não caberia ao Judiciário enviar o projeto, porque daí seria sobre si próprio, não caberia ao próprio Judiciário propor ao Congresso? Há até discussões se isso não seria um tema de natureza constitucional. Então, essa é uma questão mais complexa, mas é a lei que estabelece esse sistema. Então, a Justiça, ao condenar, ela
estabelece aquilo que está na lei. Eu entendo, isso posição pessoal minha, que se houver uma condenação no âmbito penal, este que foi condenado penalmente, não é administrativo, ele tem que perder os seus vencimentos. No âmbito administrativo, eu entendo que não é possível, não porque não queira aplicar, é porque a lei impede. Agora, mesmo esse seu entendimento ainda não está pacificado. Ainda em relação à ação penal, não. Não é? Mas eu entendo que nós temos que avançar nesta linha de jurisprudência. Aí a gente chega até no caso do abuso de autoridade, que teve uma lei que foi aprovada pelo Congresso, teve alguns vetos do presidente da República. Queria que o senhor me dissesse se, na sua avaliação, os vetos aplicados pelo presidente, aqueles que foram derrubados, enfim, o formato final da lei ficou adequado para combater o abuso de autoridade. Olha, essa é uma deliberação do Congresso, já se diz que haverá ações no Judiciário. Já, né? Então eu prefiro também sobre isso ter a paciência e a calma de quem amanhã, mais cedo ou mais tarde, vai ter que deliberar sobre isso. Mas, de fato, existe algum tipo de abuso de autoridade, algo precisava ser feito. O senhor concorda ou acha que não? Eu dei exemplos, por exemplo, que diz respeito ao COAF, Receita, em que houve abusos. Evidentemente que em todas as áreas o poder pode levar a um autoritarismo. É necessário ter mecanismos de coibir que o Estado extrapole e invada as liberdades e as garantias dos cidadãos. Neste momento pelo qual o país passa, depois de várias eleições presidenciais, se houve a consolidação definitiva do sistema democrático no país e se, como alguns acham que ainda existe algum risco de quebra da regra democrática. O senhor enxerga algo nesse sentido? Falamos um pouco aqui antes, mas eu queria que o senhor elaborasse um pouco mais. No mundo todo, exatamente no momento em que a democracia está mais ampla no mundo, nunca houve tantos países fazendo eleições para os seus governantes, também existe um movimento de reação nas redes sociais, numa luta entre esses novos instrumentos de comunicação, essas novas plataformas que querem uma vontade assim plebiscitária online, ou seja, uma democracia direta, em choque com a democracia tradicional representativa no modelo liberal do Estado moderno, do Estado contemporâneo. Esse choque, né, tem muitos e muitos cientistas sociais, filósofos, intelectuais escrevendo sobre isso, exatamente da crise que passaria a democracia nessa transformação. O senhor acha essa tese correta? Isso daí, como disse Humberto Eco, nós hoje, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo que ainda tem esse nome pós-moderno, porque nós não sabemos o que está a vir, e ele, Humberto Eco, citando Bauman, né, nesse mundo líquido, todos nós estamos numa balsa. Nós sabemos de onde saímos, nós não sabemos para onde fomos. Tem aquele ditado de uma pessoa que se diz que com a maturidade, com o envelhecimento, ele descobriu as respostas para aquelas perguntas que ele tinha desde a juventude. E quando ele descobre as respostas, ele percebe que as perguntas mudaram. Nós temos que estar atentos porque o mundo está em transformação. Então, existe hoje um choque entre uma vontade de democracia direta com a democracia tradicional. Isso não quer dizer que a democracia esteja em risco, mas a democracia é fruto da cultura humana. Ela não é um dado da natureza. Tudo que é fruto da cultura humana tem que ser regado, tem que ser preservado. E para isso que existe Corte Constitucional, para garantir a democracia. Veja a recente decisão da Suprema Corte Constitucional do Reino Unido, que, acionada, disse e determinou que a decisão do primeiro-ministro de fechar o parlamento por 3 semanas era ilegal. Isso. E determinou a reabertura do parlamento na defesa da democracia. A propósito disso, foi uma decisão reservada, como é comum e praxe na Corte Constitucional do Reino Unido. Lá as sessões não são A Suprema Corte do Brasil é a mais transparente do mundo. Isso Televisionada e feita ao vivo. Eu ia perguntar isso para o senhor. Televisionamento ao vivo, a abertura total das decisões dos ministros ali diante das câmeras. O senhor acha que essa foi uma medida positiva ou não?
Eu penso que toda medida de transparência é positiva. Mas por que só o Brasil adota? Porque o Brasil tem uma tradição já muito anterior dos julgamentos colegiados serem abertos a qualquer cidadão, a qualquer um do povo. Em outros países, maioria deles, as decisões colegiadas são tomadas a portas fechadas. Exatamente. Publicamente só se escuta o advogado e o Ministério Público, as partes. E depois vão para uma sala reservada e lá decidem. Muitas vezes não se sabendo qual foi o nível de discussão. No Brasil, tradicionalmente, sempre foi transparente. A TV Justiça só trouxe, do ponto de vista de dar essa transparência a pessoas que não têm condições de estar fisicamente no plenário. Mas sempre existiu essa transparência. E nisso o Brasil é case mundial de transparência. Não há judiciário mais transparente no mundo, com os números abertos, com os julgamentos abertos, as pessoas podendo ver o que cada juiz votou, quais foram os argumentos, quais foram os fundamentos, quais foram as divergências. Eu acho que isso é um grande processo civilizatório e positivo, por isso eu defendo a TV Justiça, a Rádio Justiça e defendo as transmissões para todo o país, que na verdade são transmissões para todo mundo, porque vai também para a internet. O senhor acha que isso é irreversível? Eu penso que ninguém nem imagina em acabar com a TV Justiça. Eu defendo, sempre vou defender e sou favorável a essa transparência. O senhor acha que alguns ministros podem tomar algumas decisões de uma maneira apenas porque sabem que tem toda essa transparência ou acha que não? Não, de maneira nenhuma. Quem vai para o Supremo Tribunal Federal, ele sabe que haverá pressões. Você sabe que essa decisão muitas vezes vai ter repercussão na sociedade, vai ter repercussão na economia, vai ter repercussão no âmbito da cultura. E exatamente você sabe dessa responsabilidade. E o fato de estar sendo transmitido ou não, não altera em nada aquele argumento, aquela fundamentação, que é exatamente o que se pode ter como o processo de decisão. O processo de decisão no parlamento é sim ou não. É uma decisão que não precisa ser fundamentada, porque é uma vontade política. O processo decisório do juiz, não. Ele está vinculado à Constituição e às leis. E aos limites daquilo que foi pedido e contestado pela outra parte. E ali que ele forma, então, a decisão. Essa decisão ela tem que parar em pé. Ela tem que ter fundamento na Constituição, suporte na legalidade e nos fatos. E é na coerência das posições técnico-jurídicas, de correntes jurídicas, que estão exatamente a razão de haver divergências, e por isso um colegiado, senão seria um. E a segunda coisa, a coerência do juiz ao longo da sua história. Ministro, o senhor falou de os ministros, quando são nomeados para o Supremo, sabem da responsabilidade que têm. Muito se fala sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ir para o Supremo. Ele seria um bom ministro do Supremo? Olha, eu acho que uma pessoa como ele tem toda a condição de ir ao Supremo Tribunal Federal. Depende, notável saber jurídico ele tem, reputação ilibada ele tem, são as condições do ponto de vista técnico, da Constituição, está no limite de idade entre 35 e 65 anos, e depende do quê? Depende de um presidente indicar e do Senado aprovar, como todos aqueles que estão no Supremo passaram por isso. Ministro, muito obrigado por sua entrevista ao Poder em Foco e eu agradeço especialmente a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Esta entrevista, aliás, já está disponível nos canais do SBT e do Poder 360 no YouTube. No domingo que vem, haverá uma nova entrevista no Poder em Foco, logo depois do programa Silvio Santos. Muito obrigado, ótima semana a todos, esperamos a todos aqui semana que vem.